meu Deus. Humilde lágrimas, levanto as mãos suplicantes a ti, e curto minha face no pó desse teu lugar. Está elevada a conhecimento do sábio. Quando o de todo você te glorifica. Totalmente dirige a teu servo, humilde e submisso a tua força, olha da tua misericórdia, e imerge no oceano de tua graça eterna. Senhor, humilde servo teu, extasiado, implorando, cativo em tuas mãos, rogando-te fervorosamente, pondo em ti sua inteira confiança, em prantos na tua presença, invocando-te e pedindo nestas palavras. Ó Senhor, meu Deus, concede-me tua graça para que eu possa servir teus bens amados. Fortalece-me em teu serviço. Que minha fronte se ilumine com a luz de adoração em tua santa corte e de súplica a teu reino de grandeza. Que meu ego se esvaeça com tua ajuda à entrada celestial de tua porta. E eu me desprenda de tudo dentro de tuas santas plagas. Senhor, do cálice da abnegação, permite-me sorver. Com suas vestes, adorna-me. Em seu oceano, imerge-me. Faz-me como pó no caminho de teus bens amados. E permite que eu ofereça minha alma em holocausto, pela terra que as pegadas de teus eleitos em teu caminho enobreceram. Ó Senhor de glória nas supremas alturas. Com esta prece, teu servo te invoca, ao alvorecer e à noite. Satisfaz o desejo de seu coração, ó Senhor. Ilumina seu coração e alegra sua alma. Acende esta lâmpada em serviço à tua causa e a teus servos. Tu és o dispensador de graças, o compassivo, o generosíssimo, o benévolo, o clemente, o misericordioso. Abdul-Bahá. Obrigado, Marta, pela leitura da carta. O Enderson, se ele estiver disponível, pode fazer a leitura. Desculpa, a Marta fez a leitura da visita a ficha de visitação. O Enderson, se estiver disponível, por favor, a gente pode ler para a gente a carta da Casa Universal de Justiça sobre o centenário. Eu vou ler. 1º de dezembro de 2021. Aos Bahais do mundo. Amigos eternamente amados, ao refletirmos sobre os eventos que há poucos dias marcaram o centenário da ascensão de Abdul-Bahá na Terra Santa, sentimos-nos impelidos a expressar a vocês o nosso sentimento de admiração ante o caráter excelso do que sucedeu. Oferecemos louvor e gratidão à abençoada beleza, porque, apesar das atuais circunstâncias no mundo e das muitas restrições às viagens, aproximadamente 600 representantes da grande maioria das Assembleias Espirituais Nacionais e Conselhos Regionais de Bahás puderam estar presentes no Centro Mundial Bahá'í para esta ocasião histórica. Os dias deste notável encontro se passaram em profunda contemplação sobre a vida e o exemplo do amado Mestre, sobre Abdul-Bahá como o centro do convênio,
sobre sua vontade e testamento e o desdobramento da ordem administrativa durante os últimos séculos, e sobre a distância extraordinária que o mundo Bahá'í percorreu mediante a implementação de seu plano divino. Um espírito de consagração permeou o ar enquanto os presentes oravam nas proximidades de seu lugar de descanso, no aniversário da noite sagrada de sua ascensão. O amor de Abdu'l-Bahá atraiu as almas para a montanha do Senhor, e elas retornaram para casa, levando o amor da Casa Universal de Justiça às instituições que representam e a todos os amigos de Deus. Estamos confiantes de que as forças espirituais geradas por esta reunião serão difundidas por todas as comunidades, inspirarão os amigos enquanto se preparam para a próxima série de conferências mundiais, que lançará o mundo Bahá'í ao próximo estágio do plano divino. Com este objetivo, oferecemos orações ardentes no sagrado limiar. Assinada a Casa Universal de Justiça. Certo, obrigado, Wenderson. Então, amigos, novamente a gente pede, tá, que os microfones se mantenham desligados com a explanação, a apresentação do Anis, membro do conselho, que foi o representante aqui da região norte, que foi sorteado, né, para participar do evento. Após o momento, né, então vai ser aberto para as pessoas fazerem perguntas, comentários, etc. Ok? A mesa, quando estiver pronto, pode iniciar. Boa noite, Aloha a todos. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim. Tá. Então, eu vou compartilhar um pouquinho assim do que foi essa experiência maravilhosa e do que foi essa celebração do centenário da ascensão de Abdu'l-Bahá, que ocorreu na Terra Santa no último mês de novembro. Então, para começar, um pouco assim de contexto, essa conferência ela foi anunciada pela Casa Universal de Justiça ainda no Risvan de 2018, onde ela anunciou que durante esse período de 12 meses, que seria esse plano de um ano, a observação pelo mundo Bahá'í da ascensão de Abdu'l-Bahá incluirá uma reunião especial no Centro Mundial Bahá'í, a qual serão convidados representantes de todas as assembleias espirituais nacionais e de todos os conselhos regionais Bahá'ís. E o que é importante da gente também perceber é que a casa fala que essa conferência ela foi apenas o primeiro de uma série de eventos que prepararão os crentes para as demandas das décadas vindouras. Então, a gente já sabe que teve essa conferência na Terra Santa, com os representantes das Assembleias Nacionais e Conselhos Regionais Bahá'ís, e como a gente viu na carta, quase todos tiveram representados. Mas também já teve a Conferência do Corpo Continental de Conselheiros, e também a gente já sabe que vai ter nos próximos meses essa série de conferências para preparar as comunidades, as instituições e os indivíduos para entrar no plano de 9 anos, e com certeza outros eventos ainda muito significativos vão acontecer para preparar a gente espiritualmente para essa ocasião, para essa série de planos. Então, como que foi o convite da Casa Universal de Justiça? Ela anunciou em 2018 que os representantes dos conselhos e das Assembleias Nacionais seriam convidados, e no começo de 2021, então, a Casa escreveu às Assembleias Nacionais explicando como seria a escolha dos representantes. No caso das Assembleias Nacionais, teria que haver um representante homem e uma representante mulher, e no caso dos conselhos,
seria por sorteio. Então, nas Assembleias Nacionais também seria por sorteio, entre os homens e entre as mulheres, e nos conselhos seria entre os membros. E algo interessante que chamou a atenção no Brasil desde o começo é que, tanto na Assembleia Nacional como em quase todos os conselhos, os representantes sorteados eram os mais jovens dessas instituições. Então, na Assembleia Nacional, os representantes, que foram a senhora Lise e o senhor Flávio Asme, são os mais jovens da Assembleia Nacional. E também nos conselhos, no Conselho Sul, no Conselho Centro-Oeste, no Conselho do Nordeste, do Norte e da Amazônia, foram também os membros mais jovens dessas instituições. A única exceção foi o Conselho do Sudeste, que foi a segunda pessoa mais jovem. E isso chamou a atenção desde antes de a gente viajar, mas também chamou muito a atenção enquanto a gente estava lá. Era muito comum as pessoas comentarem: nossa, mas como vocês são jovens para estarem aqui, e, enfim, e a gente conversava sobre isso, sobre como essa, entre aspas, coincidência de terem sido os mais jovens a serem sorteados. Então, a gente recebe o convite da Casa Universal de Justiça no começo do ano e começa esse processo de preparação. E eu acredito que, para todo mundo, esse ano de 2021, esse plano de um ano, foi um período muito especial, onde todos buscaram se aproximar de Abdu'l-Bahá, se aproximar da pessoa de Abdu'l-Bahá, se aproximar dele como o exemplo perfeito, como o centro do convênio. E para os representantes também não foi diferente. E eu queria destacar duas coisas que, pelo menos para mim, nesse momento, foram muito especiais e que fizeram muita diferença para a experiência da celebração. Uma foi a leitura do livro Abdu'l-Bahá, de Hassan Baliuzi, porque ele conta a história de Abdu'l-Bahá, sobre a vida de Abdu'l-Bahá. E conhecer mais sobre a vida de Abdu'l-Bahá me fez entender melhor quando a Casa Universal de Justiça citava nas palestras e também nas cartas que ela enviou, a frase de Bahá'u'lláh que diz que Abdu'l-Bahá foi feito um abrigo para toda a humanidade. E quando a gente conhece a vida de Abdu'l-Bahá, a gente entende por quê, o que significa esse abrigo. O que significa que Abdu'l-Bahá foi um abrigo para toda a humanidade e ele continua sendo um abrigo para toda a humanidade. E outra coisa que também fez muita diferença na preparação e na experiência da viagem à Terra Santa foi o estudo do livro 8 do Instituto Ruhi, que fala sobre o convênio de Bahá'u'lláh. Porque ter feito esse estudo nesse período especial do plano de um ano, onde a gente estava refletindo sobre Abdu'l-Bahá, sobre a vida de Abdu'l-Bahá, sobre a posição dele como centro do convênio, ajuda a perceber o poder do convênio. Como o poder do convênio ele conduziu e continua conduzindo a fé em todas as suas atividades, em todas as coisas que a gente faz. Como a comunidade Bahá'í continua sendo nutrida e protegida pelo poder do convênio. E acho que uma coisa que foi uma preocupação que a gente teve no começo da preparação foi com relação à própria viagem e aos requisitos da viagem. Acho que vocês devem pensar, né, que esse ano de 2020 a gente ainda estava em pandemia, a gente ainda está em pandemia. E uma preocupação que a gente tinha muito grande no começo era que, quando foram anunciados os representantes, a vacinação ainda não estava muito avançada no país. E a gente tinha essa preocupação de: será que a gente vai conseguir ser vacinado a tempo de fazer a viagem, e a gente vai conseguir estar imunizado para conseguir viajar? E tinha essa preocupação. E acho que, com certeza, como fruto da misericórdia de Deus e com certeza também das orações de todos os amigos, esse processo da vacinação avançou de forma bem mais acelerada. E quando a gente chegou
na data da viagem, todos os representantes dos conselhos e da Assembleia Nacional já estavam vacinados. Mas um pouco mais próximo ainda do período da viagem, teve uma questão de que as fronteiras de Israel estavam fechadas para o Brasil. Então, brasileiros ou pessoas que passassem pelo Brasil não podiam viajar para Israel naquele momento. Então, teve uma reunião entre os representantes do Brasil e a gente decidiu fazer uma campanha de recitação da Epístola de Visitação de Mirza Mirdi. E a gente pedia, recitava a epístola e pedia que Deus pudesse, mais uma vez, eliminar as barreiras para que os barrais de todos os lugares pudessem estar presentes nessa celebração, pudessem visitar esses lugares sagrados. E aí, quando a gente chegou bem próximo mesmo do período da viagem, foi anunciado que as fronteiras estariam abertas para os brasileiros que estivessem vacinados e com o teste negativo de Covid. E aí, graças a Deus, nós pudemos recitar mais uma vez a Epístola de Visitação de Mirza Mirdi no seu lugar de descanso, no seu sepulcro, e também no lugar onde ele caiu na prisão de Aca. E aí eu vou falar um pouco sobre a viagem, as visitas aos lugares sagrados. E uma boa parte disso que eu vou falar aconteceu no primeiro dia. Logo que a gente chegou, a gente no primeiro dia conseguiu descansar um pouco e a gente teve a oportunidade de fazer a visita para Bardi, para o santuário de Bahá'u'lláh. E aí a gente foi para o ônibus, o grupo todo mundo junto do Brasil e tudo, e aí o ônibus começou a andar, e aí ele parou em um lugar assim para, acho que pegar alguma informação, para conversar com alguém, não sei. E eu não estava prestando muita atenção no que estava acontecendo, eu estava, sei lá, no celular. Mas aí, em determinado momento, enquanto o ônibus estava ali parado, eu olhei para o lado e eu vi onde eu estava. E a visão que eu tive foi exatamente essa que vocês estão vendo nessa primeira foto. Um pedacinho, um pouquinho do santuário do Bab que podia ser visto por entre as árvores, por entre as plantas dos jardins. E foi, acho que, nesse momento que eu percebi onde eu estava e o enorme privilégio que eu estava tendo de ter essa visão, ainda que fosse só esse vislumbre, ainda que fosse só essa pequena partezinha do que eu estava podendo ver. E aí, nesse momento, eu comecei a chorar e eu só chorava e eu percebi que eu não tinha um lenço. Então, eu pedi emprestado para uma outra pessoa, mas eu acho que foi nesse momento que eu tive a reflexão de quão grande era esse momento, de quão grande é a fé, de a gente ter esse pequeno vislumbre da grandeza da fé nesse momento. Enquanto eu olhava para o santuário do Bab, essa partezinha, esse vislumbre do santuário do Bab, eu pensava como era um privilégio poder ver isso. E eu pensava na minha família, e eu pensava na região como um todo, e como eu queria que todas as pessoas pudessem ter também o privilégio de ter essa visão, de poder ver o santuário do Bab, ainda que fosse só esse vislumbre. E aí, essa segunda foto foi uma outra foto que eu tirei ainda no ônibus, em outro momento, quando a gente pode ver o santuário de frente. E aí, quando a gente chegou em Bardi, a gente se organizou, colocou as mochilas lá onde tinham dito para a gente colocar, e a gente começou a se dirigir para o santuário de Bahá'u'lláh. E uma coisa que me chamou muito a atenção foi como, nesse caminho, as pessoas, eu percebi muito a atmosfera de reverência de todas as pessoas que estavam trilhando aquele caminho. Não tinha
conversa, ninguém estava falando nada, a gente só conseguia ouvir o barulhinho das pedras que eram pisadas por essas pessoas que estavam trilhando esse caminho. E uma coisa que eu me lembro de ter pensado é como o caminho até o santuário de Bahá'u'lláh, ele é meio longo, assim, a gente anda por um caminho longo até chegar no santuário. E eu pensava como isso parece ser uma metáfora, talvez, de como foi longo o caminho que cada um dos representantes tinha feito para chegar até aquele lugar sagrado. Como é longo o caminho que todos os peregrinos fazem, e milhares de peregrinos fazem sempre, para chegar até aquele lugar sagrado. Eu acho que essa reflexão, lógico, serve para o caminho físico mesmo, o avião que pega e todo o trajeto, e, enfim, escala, conexão, tudo. Mas eu acho que também tem a ver com esse caminho que não é físico, mas é espiritual. Todos nós fazemos ao trilhar o caminho de serviço. Ao trilhar esse caminho com reverência, ao, enfim, se preparar espiritualmente. E porque todos nós estamos buscando trilhar esse caminho para nos aproximar desse lugar sagrado que é o santuário de Bahá'u'lláh, que é a presença de Bahá'u'lláh. E nesse mesmo dia que a gente teve a oportunidade de visitar o santuário de Bahá'u'lláh, a gente também voltou para o ponto de encontro, que estava sendo o centro de recepção de peregrinos, que fica ao lado do santuário do Bab. E a gente, então, algumas pessoas quiseram visitar o santuário do Bab e fazer algumas orações. Eu acho que vocês devem saber, né, que atualmente o santuário do Bab é o santuário de Abdu'l-Bahá junto com o santuário do Bab. Então tem uma sala onde estão os restos físicos de Abdu'l-Bahá, que é o santuário de Abdu'l-Bahá, e uma outra sala onde estão os restos físicos do abençoado Bab, e é o santuário do Bab. Até que seja construído e terminado o santuário de Abdu'l-Bahá, e aí vai ser transferido para lá. Então, atualmente, o santuário de Abdu'l-Bahá é junto com o santuário do Bab, em salas separadas. E aí, algumas pessoas do grupo de representantes do Brasil quiseram ir visitar o santuário nesse dia. E aí eu pensei que eu não ia para o santuário do Bab ainda nesse dia, porque a gente não tinha muito tempo. Então, como eu não queria ir com pressa, eu quis, nesse dia, visitar apenas o santuário de Abdu'l-Bahá. Então, eu me dirigi ao santuário de Abdu'l-Bahá e aí eu tirei os sapatos, coloquei a bolsa lá onde a gente coloca, peguei meu livro de oração e me dirigi à porta do santuário. E enquanto eu estava me aproximando da porta do santuário de Abdu'l-Bahá, foi quando eu me dei conta, meu Deus, eu vou entrar no santuário de Abdu'l-Bahá. E eu pensei quão indigno eu era de entrar no santuário de Abdu'l-Bahá, de estar na presença de Abdu'l-Bahá. Então eu fiquei algum tempo parado, mais ou menos aqui ao lado da porta. A porta está escondida aqui atrás. Eu fiquei parado mais ou menos aqui e eu disse, Abdu'l-Bahá, eu sei que eu sou indigno de estar na tua presença. Mas eu te peço que me receba. E aí eu abri a porta do santuário e um cheiro muito forte de rosas. E o calor de dentro do santuário me envolveu. E naquele momento eu senti como se
Abdu'l-Bahá estivesse me abraçando e dizendo bem-vindo. Então eu entrei e fiz a epístola de visitação, fiz algumas orações e depois, nesse dia, quando eu saí, eu estava conversando com algumas outras representantes do Brasil e eu me lembrei da história de Grace Roberts, que eu não sei se vocês conhecem, acho que fica a dica para vocês procurarem depois, mas em determinado momento dessa história, Abdu'l-Bahá a abraça e ele diz para ela: bem-vinda de volta ao reino. E naquele momento foi muito isso que eu senti. Uma conexão muito forte e especial, como se Abdu'l-Bahá estivesse me abraçando e dizendo bem-vindo. Então, depois desse, a gente teve alguns dias de visitas, esse foi só o primeiro dia. A gente pôde visitar alguns outros lugares sagrados, como a mansão de Bardi, a casa de Abdu'l-Bahá, a casa de Abud e a prisão de Aqa, por exemplo. E então, depois desses dias de visita, a gente teve a conferência propriamente dita, que começou no dia do convênio e aconteceu na sede da Casa Universal de Justiça. E a conferência começou com uma leitura da Carta da Casa Universal de Justiça por um dos membros da casa. Não foi essa carta, foi a carta que é dirigida aos representantes e convidados. E ela também está disponível, foi compartilhada pela Assembleia Nacional, é muito, muito bonita a carta também. E a gente, só curiosidade, a gente recebeu a carta assinada e selada, impressa, assinada e selada pela Casa Universal de Justiça. Então, após a leitura da carta, teve início a conferência. E a primeira palestra, nesse primeiro dia, falou sobre Abdu'l-Bahá como o centro do convênio. E ela foi proferida por uma membra do Centro Internacional de Ensino. E, ao final dessa palestra, ela deixou algumas perguntas para a gente refletir, que eu acho que são interessantes também, que é interessante compartilhar com vocês também, para vocês também possam refletir sobre essas perguntas. Então, ela diz: como podemos nos esforçar para seguir nosso exemplo perfeito, pouco a pouco, dia a dia? Como podemos nos esforçar para alcançar altruísmo e firmeza no convênio? Como podemos colocar em ação as orientações recebidas pelo nosso centro do convênio? Seguir o exemplo do mestre não é algo somente individual, mas é também coletivo. Como as famílias seguem o exemplo de Abdu'l-Bahá? Como as instituições seguem o exemplo de Abdu'l-Bahá nas consultas e na tomada de decisão? Nesse dia, a gente também teve a oportunidade de visitar a construção do santuário de Abdu'l-Bahá e compartilharam alguns desafios que eles tinham e como eles superaram esses desafios na construção. E eles compartilharam algo que eu acho interessante também compartilhar com a comunidade regional. O design do santuário de Abdu'l-Bahá, ele conta com esses dois morros aqui do lado, que são, tem um nome específico, um nome técnico, eu não lembro, mas que são morros construídos, morros artificiais, aqui um de cada lado. Aqui é o centro, é onde vai ser o santuário, e essa parte central, essa treliça aqui, ela vai precisar ser construída como uma peça única. Ou seja, eles vão fazer uma forma bem grande e vão derramar nessa forma milhares de toneladas de concreto. Então, quando o concreto secar, eles vão tirar toda essa parte inteira e colocar aqui em cima de uma vez.
E eles pediram que a gente pudesse somar as nossas orações às deles, para que esse processo pudesse ser feito de uma vez só e que pudesse dar tudo certo de primeira. Porque como precisa ser uma peça única, se durante o processo de preparar na forma, de colocar o concreto, ou no processo de mover essa peça de concreto para colocar no santuário, se tiver algum problema, quebrar, qualquer coisa assim, eles vão ter que fazer tudo de novo. E aí vai atrasar, lógico, o processo e também gerar mais gastos ao fundo. Então, mais uma forma de a gente contribuir para o santuário de Abdu'l-Bahá é contribuindo com as nossas orações, para que a construção ocorra da melhor forma possível. E a segunda palestra, no segundo dia de conferências, ela abordava a última vontade e testamento de Abdu'l-Bahá e falava sobre o desenvolvimento da ordem administrativa, especialmente sobre o guardião e a Casa Universal de Justiça. E algo que a conselheira que proferiu a palestra, a membro do Centro Internacional de Ensino, compartilhou, que eu acho muito interessante também, foi que ela disse que a última vontade e testamento de Abdu'l-Bahá, ela conecta os nossos corações à idade heróica da fé. E quando ela faz essa conexão, ela cria uma ligação perpétua entre nós e as pessoas que estiveram, estão e estarão contribuindo para a construção de uma nova civilização. Então, a gente consegue, pensando sobre isso, refletindo sobre isso, a gente consegue perceber que a gente não está sozinho nesse trabalho de construção de comunidade. Que os heróis da fé estão junto conosco, que Abdu'l-Bahá está sempre junto conosco. E a última palestra, no terceiro dia, falava sobre os avanços da última série de planos. E apresentava alguns dados numéricos sobre como o desenvolvimento da fé, em comparação com os anos anteriores, nos últimos 25 anos, em especial nos últimos 5 anos do plano passado, o crescimento da fé se deu de forma exponencial. Então, o crescimento foi muito acelerado nesses últimos anos. E especialmente no ano de 2020, durante a pandemia. Então, como a fé tem crescido muito nesse período. E eu acho interessante refletir que essas palestras, elas estavam, acho que, numa ordem bem lógica e também cronológica do desenvolvimento da fé, desde o ministério de Abdu'l-Bahá, depois do Guardião e até hoje no Ministério da Casa Universal de Justiça. E a gente percebe como a fé ela se desenvolveu por meio de um processo de crises e vitórias. E ainda que tenha essas crises e vitórias, o desenvolvimento da fé ele foi muito rápido desde o princípio. A fé ela tem se desenvolvido muito rápido. E pensar sobre isso, eu acho que dá muito mais uma energia para a gente entrar nesse plano de 9 anos que a gente vai começar agora no Rizwan. Então, refletir sobre como o desenvolvimento da fé se deu desde o princípio, em uma dinâmica de crises e vitórias. E como, com a condução, a guia da Casa Universal de Justiça, esse processo tem se desenvolvido ainda mais rápido devido à sistematização da aprendizagem. E aí, no dia da Ascensão, da celebração da Ascensão, a gente teve a oportunidade de visitar mais uma vez a casa de Abdu'l-Bahá. E nessa visita a gente pôde fazer orações no quarto onde aconteceu a ascensão de Abdu'l-Bahá. E
como eu fui o último da fila para entrar no quarto para fazer as orações, eu tive o privilégio de estar sozinho no quarto para fazer as orações. Então, eu recitei a epístola de visitação e eu pedi que Abdu'l-Bahá pudesse confirmar os esforços de toda a região e também de todo o Brasil no serviço à causa de Baha'u'lláh. E a celebração propriamente dita aconteceu, começou à meia-noite, e ela aconteceu ao lado do santuário de Abdu'l-Bahá, nos Jardins. Ela começou com a leitura do tributo da Casa Universal de Justiça a Abdu'l-Bahá, que também foi disponibilizado pela Assembleia Nacional, e teve algumas orações em diversos idiomas, e depois das orações a gente circulou o santuário do Bab. E uma coisa que me chamou muito a atenção foi como ali estavam reunidas pessoas de diversos lugares do mundo, que tinham vindo dos mais diferentes lugares e países que a gente nem conhece, mas que tinham saído de suas terras para se reunir e celebrar o centenário da ascensão de Abdu'l-Bahá, para honrar e prestar homenagem a Abdu'l-Bahá. E eu lembro de ter refletido sobre como isso era importante e impactante. E eu acho que essa reflexão ela fica ainda mais interessante quando a gente pensa sobre essa citação de Abdu'l-Bahá, que está no tributo que foi preparado pela Casa Universal de Justiça, que diz: ó amigos, louvado seja Deus por ter sido hasteada em todas as terras a bandeira da unidade divina e a melodia do reino de Apá, erguida por todos os lados. Abdul. Então, amigos, obrigado, Anis, esse início, né, de explanação. Os amigos que têm perguntas do palestrante sobre como foi, podem perguntar, tá aqui comigo. Só falar na hora no microfone, que aí o amigo responde. Maurício, seu áudio está um pouco baixo, pelo menos aqui para mim. E tá melhor agora? Ah, tá. Não, tô dizendo que livros relatarem, fazerem perguntas, se quiserem curiosidades, alguma coisa, tirarem dúvidas a respeito, certo? Acho que só para organizar, como está sem poder ligar o microfone, quem quiser falar pode colocar no chat para pedir a palavra ou levantar a mão. Isso. Oi, Oi, Ana. eu gostaria de fazer uma pergunta. Sim, pode falar. Pode perguntar.
Posso? Bem, eu gostaria de saber como é que você se sente. Você esteve na Terra Santa, você viu algo maravilhoso. Ultimamente, como estão seus sentimentos? Como você vê agora que esforço você tem que fazer mais pela fé Bahá'í? Quais são esses seus sentimentos atualmente? Porque é um privilégio ter ido até a Terra Santa. Eu acho que, assim, por um lado, eu tenho consciência da imensa responsabilidade, e desde sempre, desde a viagem, da imensa responsabilidade que todos os representantes têm, de trazer um pouquinho do que desse cheiro da Terra Santa para as pessoas. Eu acho que talvez essa seja a primeira responsabilidade que a gente tem e que eu sinto, de possibilitar que as pessoas possam também sentir um pouquinho daquilo que eu senti lá. E aí, por outro lado, também, eu percebo que eu entendo que uma coisa que a gente percebeu muito é que, tanto em momentos que a gente teve a oportunidade de conversar com membros do Centro Internacional de Ensino e um membro da Casa Universal de Justiça, é que eles todos esperam muito do Brasil e esperam muito da região norte. E especialmente servindo no conselho, eu percebo que a gente precisa ajudar os amigos a sistematizar os seus esforços, sistematizar as suas aprendizagens, para que possam também atender essas expectativas do Centro Mundial, do nosso Centro do Convênio. Eu acho que também, pensando agora no nível individual, eu percebo desde assim que eu voltei que eu preciso realmente me aproximar mais das atividades e me aproximar do serviço nas bases, principalmente. Porque acho que uma coisa que a gente percebe é que Abdu'l-Bahá estava muito próximo das pessoas. Ele estava muito próximo de quem estava realmente sofrendo. E ele estava preocupado com compartilhar esse remédio que ele tinha com as pessoas. Então, acho que uma coisa que eu sinto é que eu preciso estar mais próximo das pessoas, mais próximo do processo de construção de comunidades, mais próximo de onde realmente está sendo conferido esse remédio às populações. Não sei se respondi. Eu tenho uma pergunta, posso fazer? Eu queria saber, assim, nas horas tipo sociais, essas coisas, se tu tiver a oportunidade de conversar com as outras pessoas dos outros países, sabe como é? Tive, assim, eu tive a oportunidade mais, por exemplo, no ônibus ou em algumas coisas mais, assim, acidentais, às vezes. Mas, por exemplo, eu estava no ônibus um dia e aí sentou uma pessoa do meu lado e aí ela perguntou, de onde você é? Aí eu disse, eu sou do Brasil. E aí ela disse, nossa, que legal, eu sou das Ilhas Mariana. Nunca tinha ouvido falar, mas foi muito interessante assim perceber como a fé está em diversos lugares também. E aí também, em uma outra vez, eu estava sentado, mais ou menos assim, na sede da Casa de Justiça, na conferência, e aí uma pessoa
duas fileiras atrás, me chamou, tipo, ei, vem cá, quantos anos você tem? E aí eu disse que eu tinha 23, e ela disse, nossa, parece ter 17. E aí ela disse, tipo, eu pensei que você era o mais novo, sei lá, da Assembleia. Não, ela pensou, eu pensei que você não tinha nem idade para estar na instituição e tal. E aí foi interessante, assim, que depois, em um outro momento, a gente estava ali, né, descansando, esperando o ônibus, e aí ela me chamou para pedir para eu traduzir alguma coisa para o espanhol, que ela estava conversando com uma pessoa e ela não sabia falar espanhol e a pessoa não estava entendendo o que ela estava falando. Então, teve algumas oportunidades assim de conversar, essas conversas assim mais triviais assim, especialmente nessas questões, por exemplo, no jantar, teve uma vez que a gente estava jantando e aí chegou uma pessoa perguntando se a gente falava russo. E aí ela começou a conversar, ela era da Moldóvia. E aí ela falou como eram as atividades na Moldóvia e perguntou como era aqui no Brasil. E aí achei interessante que assim, o país inteiro lá tinha 11 agrupamentos. E só aqui no norte a gente tem 11 agrupamentos. Então, como é diferente a realidade em cada país, em cada lugar. Deixa eu ver se teve mais alguma coisa assim interessante de interação. Teve aquela foto que eu mandei, que eu coloquei, que a gente estava nos jardins, né? Que tinha uma pessoa. Eu não lembro de onde ele era, mas a gente estava andando assim entrando, né, nos jardins. Foi no segundo dia de visitas. E aí ele parou a gente, perguntou de onde a gente era, a gente disse que era do Brasil, e aí ele começou a perguntar de futebol, e aí ele falou do Ronaldinho e tal, e a gente ficou, primeiro, sem entender muito bem o que ele falava, e segundo, sem saber responder, porque quem estava conversando com quem ele escolheu para conversar sobre futebol não entendia nada de futebol. Então, a gente teve essa interação que também foi interessante. Ana Cunha quer fazer outra pergunta? Oi, Ana. Você levantou a mão? Mais alguém, pessoal, que quer fazer outra pergunta? Boa noite. Emerson está falando. Eu queria fazer uma pergunta aí para o Anis, se lá no momento que ele entrou lá no santuário, se lá era permitido tocar em alguma coisa. No santuário, no santuário do Bab e de Abdul-Bahá não tinha muita coisa para tocar, na verdade. Mas no santuário de Bahá'u'lláh tinha alguns objetos, algumas coisas. Mas eu não vi ninguém tocando. Então, acho que, assim, se puder evitar também, porque para manter, né, o cuidado com as coisas que estão lá, muitas são relíquias históricas, enfim. Então, acho que não deve ser permitido, não. Anis, assim, eu não vou fazer uma pergunta para você, mas assim, eu fiquei assim me sentindo, assim, ouvindo o que tu falou, eu fiquei me sentindo assim igual a você, fiquei assim emocionada quando você falou, né, referente à tua entrada lá no santuário, né, de Abdul-Bahá, que deu para a gente perceber visivelmente como você ficou só em falar para nós aqui. Eu imagino como foi lá.
e eu acho que eu ficaria igual a você. Queria só dizer essas palavras, viu? E fiquei muito feliz por você ter sido privilegiado de ir. E é um sonho também que eu tenho. Gostaria, se Barra permite, que eu consiga realizar. Era só isso, meu amigo. Fiquei muito feliz e fiquei emocionada com o teu relato. Anísio, eu acho que eu não, no meu papel, e como eu sou emotivo, eu acho que eu não teria entrado, eu ficaria lá na porta fazendo oração e chorando muito. Sério, eu não ia conseguir entrar, porque eu me conheço, entendeu? É porque, pelo que você passou, eu tenho aquele negócio de eu consigo ver, entendeu? E tu deve ter passado muitas emoções aí, rapaz, e que poucos, né? Eu não sei se um dia eu vou ter essa capacidade de ir lá, mas se eu fosse, eu acho que eu não entraria, não. Você foi muito corajoso, viu, meu irmão? Eu oro para que todos possam ter essa oportunidade, mas olha, fisicamente talvez não seja, talvez seja mais difícil, mas espiritualmente com certeza todos podem ter essa experiência, estar na presença de Abdu'l-Bahá, como diz a própria Epístola de Visitação. Então acho que a gente pode buscar isso mesmo nas nossas orações também. Certo. Ana, você consegue falar agora? Anísio, eu tenho só uma contribuição, um comentário e pedir para reforçar assim, detalhar mais como foi sua experiência. Teve um momento lá que você conheceu os 9 membros, né, da Casa Universal de Justiça, certo? Teve um momento de apresentação, correto? Aí como relatar mais como foi, se eles falaram alguma coisa, tinha tradução simultânea, se alguém dominava o português e conversou com o grupo brasileiro, o que ele comentou especificamente sobre o Brasil, etc. Se os grupos eram divididos por idiomas ou por país, assim, do revezamento, de cumprimentações, né, de saudações. A gente não teve a oportunidade de estar com os 9 membros da Casa Universal de Justiça. Eu acho que eles estavam na conferência, mas a gente não teve contato com os 9. A gente teve um encontro assim casual quando a gente estava saindo do Grupo do Brasil e a gente cruzou com o senhor Juan Moura, que é membro da Casa Universal de Justiça, e ele fala espanhol. Então a gente conseguiu conversar um pouco com ele, ele falando espanhol, a gente respondendo no portunhol ali, mas foi essa experiência assim com o membro da Casa Universal de Justiça, foi só essa. Mas, como você perguntou de tradução simultânea, a conferência como um todo tinha tradução simultânea, as palestras, a própria carta da casa também teve, e o filme que passaram, o exemplar, também a gente ouviu em português, teve tradução simultânea. Mas, por exemplo, as situações fora da conferência não tinham. Então, o tributo a Abdu'l-Bahá foi lido em inglês. E, pelo menos, não vi tradução simultânea do tributo na celebração da Ascensão. É a Ana Cunha, depois a Marta e depois Fabiola. Pode falar, dona Ana. Tá. Não, eu gostaria de saber o seguinte, é que ele comentou a respeito das palestras, né, que foram realizadas, e também comentou sobre o plano de 9 anos. Eu gostaria de saber se teve algum momento que já houve alguma fala sobre o plano de 9 anos, ou nós temos que esperar as guias da Casa Universal de Justiça. Fale lá especificamente sobre o plano de 9 anos, pelo menos agora eu não me recordo. Mas a gente não precisa mais esperar as guias, porque já veio a carta da Casa Universal de Justiça do dia 30 de dezembro, do dia 1º de janeiro, e acho que 3 e 4 de janeiro também, já falando sobre o plano de 9 anos.
E aí, talvez já foi compartilhado com as assembleias locais e com a comunidade nacional. Você pode tentar entrar em contato com a Assembleia Local de Belém e para ver se você consegue acesso, ou se não pode, ou se a Assembleia Local não tiver, pode entrar em contato também com o Conselho, que a gente compartilha. Mas já veio as mensagens do plano. Marta, agora? Acho que a Marta caiu, né? É a Fabíola, então. Eu acho que a gente não pode compartilhar. Marta, tá ouvindo, Marta? Oi, Marta, tá ouvindo? Aí. Agora deu certo. Você não estava conseguindo abrir o meu. Não, eu só queria dizer para o Anis, né? E parabenizar pela apresentação. A gente se sentiu na Casa Santa, na Terra Santa, e fico muito feliz, porque durante os 9 dias, antes mesmo do Anis viajar, né? Eu já comecei a pista de visitação, né? Assim, com alguns amigos, para tudo dar certo, eles não terem problema com o avião, não terem problema com nada. E saber que ele lembrou da gente lá, eu digo, Anis, lembra meu nome, pelo amor de Deus, fala meu nome lá. E deu tudo certo. Então, essa apresentação muito, muito bem feita, com muita espiritualidade. Gostei muito. Parabéns, viu, Anis? Fabíola, agora. E a Nina, eu não estou conseguindo liberar por aqui o microfone. Boa noite, amigos. Eu só queria que ele compartilhasse, pedir para ele compartilhar um pouquinho com a gente sobre os arquivos, porque quando ele visitou os arquivos, ele saiu de lá dizendo: vocês não fazem ideia do que eu vi aqui nos arquivos internacionais. Então, eu queria pedir para que ele compartilhasse com a gente um pouquinho. Bom, acho que assim, a principal coisa que todo mundo deve saber que tem nos arquivos internacionais é a foto de Bahá'u'lláh e o retrato do Bábio. E eu não sabia, mas também tem um retrato, uma pintura de Bahá'u'lláh. Então, a foto de Bahá'u'lláh, ela é em preto e branco, mas o retrato é colorido. E aí a pessoa que estava guiando, conduzindo o grupo, comentou que no retrato Bahia Hanum, ela comentava que nesse retrato de Bahá'u'lláh, a gente podia ver com muita fidelidade como era o tom da pele de Bahá'u'lláh e também o tom dos lábios. Então, nessa oportunidade que a gente teve de ver o retrato, óbvio, a gente fica muito dividido entre o contemplar, né, o retrato, contemplar a foto, e também, óbvio, fazer orações diante dos manifestantes gêmeos para essa época. Então, acho que ver a foto de Bahá'u'lláh é um enorme privilégio, e também poder fazer orações nesse lugar diante de Bahá'u'lláh também é um enorme privilégio. E só que assim, não é só a foto que tem. A gente também consegue ver assim coisa que eu nunca nem imaginei que assim se tinha guardado, a gente vê lá.
Então, por exemplo, a gente pode ver a espada de Mullah Hussein, que está lá para a gente poder ver também. A gente pode ver fios de cabelo de Bahá'u'lláh. E a gente vê objetos que pertenceram a Bahá'u'lláh, a Abdu'l-Bahá, ao Bab também, e a toda a família sagrada, até o próprio Mirza Mihdi, a gente vê alguns objetos que pertenceram a ele também. E uma coisa que eu refleti muito na visita aos arquivos internacionais foi a posição de Barrier Hanum, porque muitos daqueles objetos foram guardados e coletados por Barrier Hanum e ficaram sob os cuidados dela até que o guardião construiu o prédio dos arquivos internacionais. Então, foi um trabalho muito primoroso e muito cuidadoso que ela teve de coletar essas coisas, de cuidar e guardar até que tivesse esse lugar destinado a esse cuidado. Então, acho que dos arquivos internacionais foi essa reflexão que eu tive. E, assim, o que eu comentei que a gente vê é mesmo um pouquinho só do que realmente tem. Tem muita coisa lá e assim, a sensação que a gente tem é realmente, nossa, eu nunca achei que fosse estar diante desses objetos, diante desses objetos sagrados que tocaram, que estiveram diretamente em contato com Bahá'u'lláh, com o Bab. Então, é isso. Certo, amigos. Mais alguém quer comentar alguma coisa? A gente já está em um horário um pouco avançado e a gente pode estar encerrando com as últimas perguntas, comentários, contribuições. Eu só queria saber, Anísio, assim, só para nesse itinerário, eu sei que é diferente do itinerário de uma peregrinação comum, normal, mas eu não sei se você comentou sobre isso na sua apresentação, mas você teve a oportunidade de visitar os jardins que Bahá'u'lláh certo, né? Não, os jardins, o Jardim do Risban, os jardins próximos, não. A gente chegou bem perto, porque o santuário de Abdu'l-Bahá está sendo construído ao lado do Jardim do Risban, mas a gente não teve a oportunidade de entrar no jardim. Bom, amigos, esse foi o evento, né, organizado pelo Conselho Regional, a live de apresentação da celebração do centenário de Abdu'l-Bahá, que ocorreu em novembro, certo? Eu espero que vocês tenham apreciado, tenham gostado, que a gente preparou tudo com muito carinho. Eu espero que a gente conseguiu, com a explanação do Anis, expressar as energias que foram geradas e liberadas pelo encontro, certo? Eu agradeço a participação de todos. Se vocês puderem abrir a câmera aqui, a gente faz um registro final das fotografias, né, Anis? Para ficar registrado aqui. Vou abrir a minha também. Tu tá no computador, né, Anis? Tu tem condição de bater o print de forma certa.
Aguarde só um momento, página por página, eu acho que dá umas 4 páginas. A gente chegou a ter 25 dispositivos, né, conectados. Então, deixa eu ver aqui. Ainda tem algumas pessoas sem abrir. Ah, tá. Nadege, Sara, Wenderson, Edna vão conseguir abrir? Então, vou tirar, ó. Ah, ok. Todo mundo rindo. Então, o que o Anderson? Amigos, desde já também reconvidando a quem ainda não assistiu aquele vídeo que foi preparado pelo Centro Mundial. Um vídeo que resume, é um vídeo de quantos minutos? 17, é? 14. 17 minutos, que resume muito bem, 14, desculpa, é um vídeo bem curtinho e muito bom para a gente vislumbre geral, tá? De como que foi esse grande evento que vai ficar um marco na história Bahá'í. E também, só acrescentando também, as palestras foram publicadas, as 2 primeiras palestras. Então, elas não estão traduzidas, estão em inglês, mas se alguém quiser tentar assistir as palestras, pode falar comigo que eu mando o link. Elas só estão em inglês, mas se vocês quiserem, alguém entender inglês, quiser experimentar também, ouvir, as palestras estão publicadas. Mais uma vez, agradeço a participação de todos. Foi uma apresentação, tá? Desculpem qualquer coisa. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Olá, Boa noite, gente. Olá, papá. Boa noite. Boa noite, Alfa. Vamos ver a senhora, Dona Maria. Boa noite. Boa noite, amigos. Boa noite.